pra streaming. Então, esse disco e o disco seguinte que eu faço não tinha como você ouvir, mesmo que você gostasse, mesmo que você quisesse, você tinha que comprar, assim, custava uma puta grana. Cara, eu tô tentando, enquanto eu falo com vocês, eu tô tentando ver o nome do batera, que eu não me lembro o nome do batera, cara. Cadê o nome do cara, meu? Arnaldo, tá, e o batera era o Arnaldo, era isso. Eu no vocal, Quaker na guitarra, Mingau no baixo e Arnaldo na bateria. E esse disco é sensacional. Se vocês puderem ouvir, ele tá disponível nas plataformas digitais e vale a pena. Ele é muito bacana. E é meio... a gente faz uma banda completamente em outra direção. A gente tenta uma coisa muito diferente do que o Capital vinha fazendo. E... eu preciso só fazer um parênteses aqui, que tudo isso é meio como se fosse uma rejeição ao que o Capital vinha fazendo. Porém, se você hoje, em retrospecto, se eu olhar justamente o disco do Capital que provocou a minha insatisfação, era o Eletricidade, que tem, sabe... a versão do Passageiro, Todas as Noites, Cai a Noite, Noite e Dia, Kamikaze. O disco é bom, sabe? Eu não sei o que me deu, sabe? Naquele momento só achei que, precisava tentar outras coisas. Sei lá, eu me vi ali com 29 anos, o Capital era a única coisa que eu conhecia e eu achava que eu precisava fazer outra coisa. E o Vértigo é uma reação à direção que o Capital estava tomando, mas hoje, quando eu olho para trás e vejo o disco, o Eletricidade, o disco que provocou essa insatisfação, ele é bom, eu acho, também, sabe? Não era para eu ter me sentido tão, sei lá, tão inadequado, assim, daquilo ter ficado engasgado na minha garganta, mas ficou, e o resultado foi eu ter saído do Capital e ter feito o Vértigo. A gente, na sequência, logo depois, a gente faz... em 95, a gente faz o meu primeiro disco solo, que é produzido pelo Mitar Subotic, conhecido como Suba. Aí é um disco mais experimental, são os mesmos músicos, só muda o batera, sai o Arnaldo, entra o Alja, e a gente faz o disco mais experimental que eu já fiz em toda a minha vida. Esse é o disco mais maluco, assim, vocês precisam ouvir, que é realmente algo que até hoje eu ouço e eu acho ele moderno, assim, as sonoridades, os timbres, é algo surreal de inovador. Porque aí é que tá, ele parece, eu acho que hoje, mesmo hoje, ele tem um frescor, sabe? Mesmo depois de passados mais de 20 anos, ele é surpreendentemente livre, eu acho. É difícil rotular, não consigo muito dizer o que é. Daí eu usar o termo experimental, porque ele realmente é difícil catalogá-lo, é difícil botar um rótulo nele. Ele é meio um som indefinido. É um disco de rock, mas é um disco de rock digital, experimental. E, enfim, eu lanço esses dois discos, um em 93, 94, outro em 95. Eu acho que os dois discos foram uma tentativa de reafirmar um lado mais artístico e livre da minha parte. Era o que eu queria ter feito, sabe? E eu acho que pra mim foi muito importante ter feito ambos os discos. Eu me sinto mais completo como artista de ter esses dois discos no meu currículo, sabe? De eu ter descido de uma banda grande estabelecida e falar, vou tentar uma outra onda, vou tentar aqui uma banda mais pesada, depois fazer aqui um disco mais experimental, sabe? De ter hoje esses discos para, sabe, poder mostrar para as pessoas, falar, olha, eu gravei esses dois discos, acho que é mais importante do que se o Capital tivesse seguido carreira, sabe, nos anos 90, lançando discos. Eu não sei muito para onde a gente poderia ter ido, sabe? E eu olho esses dois discos, esse período no meio dos anos 90, com orgulho. Eu gosto desse
Foi um momento de impetuosidade, foi um ímpeto que eu tive, sabe? E sim, larguei o Capital e fui... Não sabia... Me joguei no escuro, não sabia muito para onde eu ia cair, onde ia dar, e deu nesses 2 discos. Porém, por outro lado, assim, os 2 discos foram um total fracasso, assim, foram bem até de crítica, foram bem avaliados, mas de público eles não encontraram muita repercussão. Talvez se eu tivesse insistido, se eu tivesse lançado mais discos solo, mais discos do Vértigo, tivesse, sabe, lutado, assim, pela minha carreira, possível que dali tivesse nascido um outro projeto, minha vida talvez tivesse tomado uma direção inesperada se eu tivesse insistido em um dos 2 projetos. Mas eu não sei, eu não tinha muito foco nessa época, era uma época que eu estava bastante drogado. Eu comecei a frequentar o povo da música eletrônica, aqui a cena da música eletrônica em São Paulo, e eu lembro que eu chegava em casa todo dia, eu estava me drogando assim, como se não houvesse amanhã. É um período talvez rico artisticamente, mas em termos pessoais foi muito, muito podreira, muito ruim pra mim, assim. É incrível que eu tenha sobrevivido. E eu lembro pessoalmente como um momento de meio negro da minha vida, assim. Sei lá, eu lembro de muita solidão e eu principalmente o excesso de drogas, como assim, o fundo do poço. Quando eu lembro hoje, eu falo, uau, como é que eu pude ter feito isso? E graças a Deus que eu consegui sair desse buraco, sabe? E é desse momento mais obscuro da minha vida, que eu conheço a Maria, a minha mulher, em 94. A gente se conhece numa festa da MTV. E é incrível que ela tenha... Eu não sei o que ela viu em mim, porque justamente eu estava... Se por um lado eu estava artisticamente realizado e fazendo coisas que eu acho até hoje bacanas, por outro lado, em termos pessoais, eu estava uma bagunça. Como diz em inglês, I was a mess, assim, eu era mesmo, eu era uma bagunça, um caos ambulante. E, no entanto, ela viu algum valor em mim, ela viu alguma coisa que sei lá, ela apostou em mim. A gente começa a namorar, a gente casa, a gente se conhece em 94, a gente começa a viver juntos em 95 e a gente casa em 96. E aí a minha vida muda. A minha vida muda, eu passo meus pés voltam ao chão. Eu passo a pensar mais no futuro, pensar mais na minha saúde, pensar em fazer uma família. Eu penso em, sei lá, me acalmar, assim. Eu tava vendo que a direção que eu tava indo era meio um beco sem saída. E a Maria é a responsável por me colocar de volta em pé. Logo depois nasce a Júlia, que é... Sabe, aí é que tá. Desde que eu conheço a Maria, um ano depois do outro, minha vida não parou de melhorar, sabe? Ela vai lentamente me desintoxicando, ela vai lentamente me fazendo criar raízes, ela vai lentamente me desintoxicando em todos os sentidos, sabe? Literalmente e espiritualmente, sabe? Eu começo a ver as coisas com mais claridade, sabe? E nada para dar mais foco e claridade do que você ter um filho, sabe? Quando a Júlia nasce, aí sim, aí é o momento mais feliz da minha vida, quando meus filhos nascem. É tão importante que eu acho que vale a pena. Depois eu vou fazer um podcast sobre filhos, só sobre esse assunto. Eu vou fazer um pós agora, não vou falar sobre a Júlia, o que representam meus filhos na minha vida, porque é uma coisa grande demais, que eu acho que eu
preciso fazer um podcast só sobre esse assunto. Enfim, a minha vida, depois do nascimento da Júlia, começa a voltar aos eixos, eu começo a ter mais foco, falo, beleza, então eu preciso de ordem na minha vida, eu preciso de rumo. E nesse mesmo momento, coincide, olha só como o universo é, parece que às vezes as coisas todas conspiram numa determinada direção, porque por coincidência, nesse mesmo momento, o Louro começa a me procurar. Fala, vamos voltar a tocar juntos, vamos fazer alguma coisa. O Capital também tinha parado, não estava mais tocando. E parecia naquele momento, isso foi por volta de que? Isso deve ter sido 97. No ano do nascimento da Júlia. O Renato tinha morrido um ano antes, em 96. Tinha saído um disco de uma compilação do Capital, também em 97. E o disco tinha ido muito bem, sem publicidade, sem anúncio, sem nada. O disco tinha ido bem por conta própria. Aí a gente se reúne, eu lembro, a gente se reúne pela primeira vez. A gente tinha ficado quase 5 anos, 4 anos e meio sem se falar. A gente se reúne num bar na esquina da Consolação com Oscar Freire. E a gente fala, beleza, vamos fazer o seguinte, o que a gente combina no primeiro momento é o seguinte, a gente fala, vamos nos reunir para fazer uma turnê com começo, meio e fim, para comemorar os 15 anos do Capital, que seria justamente em 98. Então, a ideia da reunião, num primeiro momento, era super despretensiosa, pouco ambiciosa, modesta e com começo, meio e fim. A gente se reúne nesse bar, eu acho que, não sei se o bar existe ainda, mas enfim, tinha um bar lá na esquina da Consolação com Oscar Freire. A gente se reúne ali e fala, vamos tentar, vamos ver o que acontece. Vamos reunir o Capital e vamos dar alguns shows e ver aonde dá isso. E aí é a reunião do Capital. Essa é a história da ruptura do Capital, o que acontece. Quando eu tô fora do Capital, o Capital também lança 2 discos. O Murilo entra no meu lugar. Eles gravam um disco de estúdio chamado Rua 47 e gravam um disco ao vivo também. E o Capital continua com outro cara cantando. E em 90, e no final, acho que no começo de 98, o Capital olha pra trás e fala, olha, foi bacana esses 10 anos que nós passamos juntos, foram importantes, a gente fez 5 discos juntos, os discos são legais, vamos fazer uma turnê para comemorar esses 15 anos. Parecia naquele momento que o rock de Brasília tinha acabado, ao menos a nossa geração do rock de Brasília tinha acabado, porque o Renato tinha morrido em 96, a Plebe Hood não estava mais tocando e o Capital tinha parado de tocar. Eu também estava meio parando, eu estava fazendo música, mas fazendo outros lances, estava fazendo meio publicidade, coisas assim que eu detestava fazer, mas estava fazendo para pagar as contas. Quando você tem um filho, você tem uma noção diferenciada de responsabilidade. Mas enfim, aí a gente olha em volta e fala, beleza, vamos comemorar. Vamos comemorar os 15 anos do Capital. Vamos encarar essa parada juntos. E o que acontece, como a vida é, o que acontece nessa segunda, no Capital 2, é algo inédito. Nos acontece algo surreal, inesperado. Como da primeira vez, do mesmo jeito que tinha quando o Capital surge pela primeira vez, tudo aquilo também era inesperado. A gente era adolescente em Brasília, ninguém pensava em gravar. Quando a gente se reúne, também acontece algo inesperado, pela segunda vez. Só que da segunda vez acontece algo multiplicado por 1000, por 100, sei lá, muitas vezes. Algo muito maior do que a gente jamais tinha experimentado. Sendo que a gente estava, num primeiro momento, achando que a gente ia fazer 15 shows para comemorar os 15 anos. Essa história é um podcast à parte. O que acontece depois da reunião do Capital? Vou contar isso para vocês, que é algo...
É difícil até pensar no adjetivo adequado. É algo estrondoso, é algo imenso.